Fala holder, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como de costume, vamos continuar aí a nossa semana de resultados. Vamos ver o que saiu aqui pra gente. Então, essa semana aqui, pessoal, saiu na semana que eu tô gravando aqui, hoje é um domingo, dia 15 de maio. Né? Então, na segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, aí vamos ver o que saiu de interessante aqui, né? Então, como aqui saiu na segunda-feira, antes de abrir o mercado, saiu o resultado da Palantir, veio bem forte, né? O resultado continua crescendo a receita a 30% ano a ano, né? Como é o que o CEO lá fala, que tem de comprometimento até 2025 ou 2023, ele se compromete aí, né, a manter o crescimento de receitas em 30% ano contra ano. Alcançou essa meta, número de clientes comerciais cresceu, que é bem forte, tá se desvencilhando aí do governo, né? Então, bem importante isso daí. O que mais aqui? AMC, a maior rede de cinemas do mundo, veio bem bom também, resultados já tão melhores, já dos níveis pré-pandêmicos, né? Então veio bem interessante. Tyson Foods, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de frigorífico, né? De proteínas lá dos Estados Unidos. É como se fosse aí no caso aí do Brasil, uma JBS, né? Uma Marfrig, né? Então, a Tyson Foods, para quem se interessar no mercado americano, é bem interessante, tá? Vocês estudarem. O que mais que saiu aqui na segunda-feira? Aí, no caso, aí tem algumas outras empresas que estão começando aí. Para quem quer uma empresa aí de alimentos, mais daquela parte junto com a Beyond Meat, que são aquelas empresas que desenvolvem, né, alimentos baseados em plantas, né, que não vêm de origem animal. A Tattooed Chef e a Beyond Meat também reportaram resultados, ambas com resultados ainda bem fracos, né, são estágios bem pré-operacionais ainda, então é um caso ainda mais para frente, né. Então na segunda-feira veio isso daqui, tá, alguns resultados bons, as grandes empresas resultados bem bons, as que estão no começo correspondente ao estágio delas. Na terça-feira, a Peloton divulgou os resultados, mais um resultado bem fraco, tá? Essa aqui foi uma das empresas que se beneficiou muito da pandemia, tá? A Peloton é uma empresa que vende basicamente produtos, né, para o pessoal se exercitar em casa. Então, na época da pandemia, o resultado veio muito forte mesmo, mas desde que os níveis, né, as pessoas voltam à sua rotina normal, né, de poder sair de casa, ela basicamente o resultado muito ruim, né, e mais uma vez resultados ruins. Roblox veio um resultado bem ruim, também é um resultado que não agradou muito nem aos analistas, nem também à própria empresa, tá? Veio um resultado bem fraco, tá? Oxy Petroleum vem bem bom, né? É uma empresa bem diferenciada aí, o Buffett está comprado nela, já está vindo bem forte, o resultado de petróleo, né? Uma empresa que explora petróleo, está vindo bem forte também, para quem quiser estudar e tirar o foco mais de Chevron, Exxon, né? Das grandes empresas de petróleo. Oxy Petroleum, bem interessante o caso, tá? Coinbase, o resultado veio bem ruim, né? Ela ia reportar lucro, mas não foi nenhum lucro pior, foi um prejuízo gigantesco que ela reportou nesse trimestre aqui, né? Então tem que ficar de olho aí, quem é investidor da Coinbase, tem que ficar de olho sim para ver o que está acontecendo lá. Eu, como não acompanho muito de perto, eu só sei que o resultado veio bem fraco, tá? Que mais? Na terça aqui foram mais ou menos isso daqui, né? Na quarta-feira a Disney reportou os resultados bem fortes, tá? Tá vindo assim, não está ainda nos níveis pré-pandemia, né? Mas está no caminho, né? Tá no caminho bem certo aí de os parques estão vindo muito forte, né? Com a reabertura, Disney Plus conseguindo conquistar mais assinantes ainda, então tá no caminho certinho. Toda o Disney Plus, ESPN Plus, né? A parte lá da Hulu também tá, todos os segmentos de streaming da Disney estão conseguindo aumentar os seus assinantes, os parques voltando, receita, então nos dois segmentos que ela atua estão vindo bem forte, então tá no caminho certo. Vivian veio um resultado mais, como sempre, né? É um resultado que ainda não tem, ela não tem nada ainda, tá? Então, e ainda ela falou que ela ainda não vai conseguir entregar o que ela já tinha prometido lá, porque por causa da dificuldade da cadeia de suprimentos, né? Então vai ser provavelmente mais um ano aí que fica só na história, né? Ainda é uma história só muito bonita. Como eu falei antes, a Beyond Meat também veio um resultado bem fraco, tá? Essas empresas de proteína ou de alimentos com base em não origem animal, né? Ainda estão bem operacional, pré-operacional, então ainda é um negócio para ficar de olho quem se interessar, tá? Coupang veio muito forte, tá? Para quem não sabe, isso daqui é uma empresa sul-coreana de e-commerce, tá? Um dos principais acionistas é o SoftBank aqui do Japão. Resultado recorde da história, veio bem forte mesmo. É uma empresa sul-coreana, mas ela tem listagem lá nos Estados Unidos. Então, vocês podem sim
está exposto ao mercado coreano investindo lá nos Estados Unidos. Bom, na quarta-feira foi isso, tá? Na quinta-feira, que mais? Quinta-feira não veio, não tem nenhum. Ah, Himax, né, que eu invisto, então dessas aqui que eu invisto, a Palantir, resultados bem bons. Disney eu invisto, resultado bem bom. Himax, mais uma vez, resultado recorde para o trimestre. Mesmo assim, esse trimestre, para essas empresas aqui da China, geralmente elas são mais fracas por causa que pega o feriado chinês, né, que fica quase 2 semanas, todas as empresas fecham lá, né? Então, mesmo assim, a Himax conseguiu bater os recordes e é o melhor trimestre, né, que é de janeiro a março da história da Himax, que é uma empresa taiwanesa, né, então ela segue o calendário lá do aniversário chinês, né, dos feriados, então ela ficou fechada por um tempo, né, mas mesmo assim, receita recorde, tá? Tapestry veio bem forte, para quem não conhece, é uma holding que administra, que tem, né, as marcas de luxo, né, como Coach, Kate Spade, né? Então é uma marca americana, né? Então, para quem quer investir no mercado de luxo, né, dá uma estudada nessa daqui. Não se compara com a LVMH, que é a melhor do mundo, tá? Mas para quem não consegue investir na Europa, a Tapestry talvez seja uma possível, né, empresa a se investir. É bem interessante o caso, tá? O que mais aqui na quinta-feira? Na quinta-feira, mais nada assim interessante. Na sexta-feira também, nada assim muito interessante. Então, essa semana aqui, eu acho que o destaque foi Disney, né? Era a empresa assim que mais todo mundo estava esperando ver, né? Queria ver como é que tá a reabertura dos parques, veio bem, entregou bem. Como é que tá a criação de novos assinantes no serviço de streaming também veio bem forte, né? Por causa da Netflix, todo mundo estava pensando, se a Netflix começou a perder clientes, eles queriam ver se isso daí também ia afetar as outras empresas de streaming. No caso da Disney, não, continua conseguindo conquistar mais clientes, né? Então, eu acho que o resultado mais importante dessa semana que todo mundo estava esperando, e eu também como sócio, né? A Disney entregou os resultados. E também foi uma semana mais fraca, né? A gente já está chegando aí no final da temporada de balanço lá nos Estados Unidos, e é por esse motivo que hoje eu não vou falar sobre empresas americanas. Eu já falei um resumão aí, né, das empresas mais relevantes, mas quando a temporada de balanço lá nos Estados Unidos está acabando, a do Japão está começando, tá? Então hoje eu vou falar duas empresas japonesas, beleza? Até então, para quem não sabe, eu comecei uma série, né, apresentando as empresas japonesas, né? Então esse aqui é o canal, tá? Então já tem dois episódios, né? Então a gente começou com a Shin-Etsu Chemical e com a Recruit Holdings, mas isso aqui são vídeos mais específicos falando sobre o modelo de negócio e os números, tá? Hoje eu vou abordar duas empresas japonesas, os resultados anuais, tá? Então, basicamente, as empresas japonesas, elas reportam seus relatórios anuais nesse período, que segue o calendário de abril de um ano até março do outro ano, é o calendário fiscal da maioria das empresas japonesas, beleza? Então, vamos começar aqui, então, com Olympus, tá? Por que que eu separei a Olympus? Porque é uma empresa que provavelmente vocês conhecem pelas... não sei se vocês lembram, né? A Olympus é uma marca ainda que tem câmeras digitais, né? Mas ela, na verdade, é uma empresa gigantesca que ganha dinheiro fazendo uma coisa que vocês talvez não saibam, tá? Então, no caso aqui, eu estou no site da Olympus de relacionamento com investidores, né? Então, aqui tem alguns números que eles querem mostrar pra gente, ó. É uma empresa que tem mais de 100 anos de história. No ano fiscal agora que ela reportou, o ano fiscal de 2021, 730 bilhões de ienes em receita, 625 bilhões só da parte de medicina, né? Então é uma empresa que a gente vai ver os produtos, mas é uma empresa voltada muito para o setor de hospitais, médicos, operações, que ela desenvolve produtos e equipamentos para auxiliar nesses mercados. E ela tem 70% da fatia de mercado de equipamentos para endoscopia, beleza? Mas então o que a Olympus faz, né? Se ela não ganha dinheiro com câmera, ela ganha dinheiro aonde? Ela ganha dinheiro aqui, tá, pessoal? A Olympus, ela divide os seus segmentos de negócios em três, tá? Então, a parte de endoscopia, que é onde ela falou que tem a maior parte, a maior market share, então 70%. É o principal segmento da Olympus. Aí tem a parte aqui de equipamentos, né? Para auxiliar nas cirurgias, e a parte de scientific, né, a parte de análise, a parte de microscópios. A gente vai dar uma olhada aqui então quais são os produtos, tá? Então na parte aqui de endoscopia, a Olympus, ela basicamente vende isso daqui, ela fabrica e vende para todo mundo isso daqui, tá? É nisso que ela tem mais de 70% de market share. Que é o quê? Então, quando você vai lá fazer uma endoscopia, você tem o quê? Aquele equipamento lá, com a tela, com
com o cabo, né, com a câmera, então ela vende tudo isso daí. Então ela tem esses dois produtos. Essa aqui é de endoscopia, essa daqui já é para cirurgia, né? Então é um negócio um pouco mais complexo, né? Um equipamento bem mais complexo. Essa aqui é para você tirar os resultados, analisar os resultados do que foi feito aqui na parte de endoscopia. Ela também ela faz a implementação de salas de cirurgia do sistema inteiro. Então, uma sala de cirurgia tem vários equipamentos, né, que tem que estar interligados, né? Então tem câmeras, tem a maca, tem equipamentos, tem utensílios, que tudo isso precisa estar interligado e ela faz essa interligação também em salas de operações em todo o mundo, tá? E a parte de reparos, então ela vende os produtos utilizados em cirurgias e endoscopia, né? E também faz a manutenção disso daí. Então é importante, ela vende e também ganha dinheiro com reparos e serviços que os hospitais e as clínicas precisam manter isso daí para conseguir, né, utilizar o máximo da capacidade dos equipamentos que a Olympus fornece. Beleza? Então aqui, no caso, aí se a gente for entrar mais aqui, né, a gente pode entrar mais em alguns números, mas vamos seguir aqui, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha aqui, né, o que cada segmento representa, mas esse é a parte de endoscopia. A parte de terapia são o quê? São esses equipamentos e utensílios utilizados em cirurgias, basicamente do paciente, né, no caso do intestino, né, é focado no intestino, né, por causa de quê? Que ela atua em vários tipos de especificações médicas, vamos dizer assim, né? Então a parte de urologia, ginecologia, né? Então são as câmeras, né? São aquelas partes, se você quiser, tem que cortar alguma coisa, tem que juntar alguma parte do seu corpo, então são esses equipamentos e utensílios que a Olympus também vende, né? E ela está mostrando aqui como é que os equipamentos funcionam e para que serve cada um, tá? Então aqui é uma parte mais de cirurgia, é onde você tem essa máquina aqui também que é da Olympus, e esses equipamentos que são acoplados nessa máquina aqui. Então, provavelmente, se você precisa cortar, né, alguma parte aí do intestino para resolver algum problema, ou se você precisa cauterizar, né, para juntar de novo, então esses equipamentos também fazem isso daí. Tá? E a outra parte aqui é a parte de scientific, né? Que é o quê? São equipamentos que testam coisas. Então, basicamente, os microscópios, se vocês trabalham aqui nas fábricas do Japão, vocês sabem que para vocês manipular algum tipo de equipamento, né, na hora que vocês estão lá na linha de produção, algumas pessoas trabalham com microscópios e boa parte provavelmente pode ser da Olympus, tá? Que ela também tem uma grande fatia de mercado nisso daí. Então, aqui é na parte de biologia, né? Então aqui é para laboratórios e aqui é para a parte industrial. Então quem trabalha em fábrica pode ser que esteja trabalhando com um microscópio Olympus, né? E quem trabalha aqui na parte de laboratório, né? De diagnóstico, então trabalha com essa parte aqui. Então a Olympus ganha dinheiro com esses três segmentos aqui. Então ela não ganha dinheiro com câmera, tá? Ela ainda tem a parte de câmera, ainda mais eles nem colocam aqui. A gente vai dar uma olhada nos números. A parte de câmeras entra, tá? Na parte até de outros, beleza? Então vamos aqui olhar então. Esse aqui é o relatório anual, tá? Do último resultado, tá? Que foi fechado então, começou em abril de 2021 e fechou em março de 2022. Esse é o ano fiscal da Olympus, tá? Então vamos ver aí os números, tá? Então aqui algumas coisinhas aqui, mas já vamos pular para os números já, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, aqui aqui ela já está falando aqui, né? Desde que ela foi anunciada, né? Ela está passando por um novo período aí de transformação, né? Então, desde que eles anunciaram esse novo período aí, eles alcançaram, né? Grande crescimento, apesar da pandemia headwinds. O que são headwinds? Aí é um termo aí muito utilizado, vocês vão ver isso aqui em muito relatório. Headwind é o quê? Vento na testa. O que é o vento na testa? É o vento contra o seu negócio. Então, apesar dos obstáculos, eles estão conseguindo entregar o crescimento que eles anunciaram que eles iam fazer. Então, headwinds são obstáculos, tá? Então, aqui ela está falando que é o quê? Aqui é a receita, né? E aqui é a margem operacional, e isso que ela quer destacar para a gente. Então, em 2019, ela teve uma receita de 790 bilhões, em 2020, 755 bilhões, em 2021, 730 bilhões por causa da pandemia, né? Então, é uma empresa que, se as pessoas não vão fazer aquilo que já estava agendado no hospital, na clínica, ela tende a sofrer bastante, né? Então, como a pandemia ficou todo mundo em casa, muito das operações, muito
dos exames, né, do intestino ficaram agendados, foram jogados lá para frente, né? Então, por causa da pandemia. Então, agora sim, a gente vê no ano fiscal de 2022, que é o que a gente vai ver agora, a retomada, né, como as pessoas voltaram a ir nas clínicas fazer os seus exames regulares, a receita disparou e alcançou o recorde, tá? Então, isso aqui a gente já pode ver que em 2021, abril de 2021 a março de 2022, a Olympus alcançou a receita recorde da história de 870 bilhões de ienes, tá? Com uma margem operacional de 19%. Então ela quer mostrar o quê? Que os números que ela quer mostrar o quê? Receita crescente e ela dá muita importância na margem operacional, tá? A gente vai ver mais para frente, ela tem um guidance, ela tem uma meta de alcançar uma margem operacional bem específica, tá? E ela vem conseguindo aumentar a margem operacional e também a receita vem crescendo bem forte, tá? Então vamos aí olhar aqui, ela dá essa parte aqui daquilo que foi anunciado, ela mostra o que aconteceu em 2020. Então, em 2020 ela alterou a diretoria, né? Então ela primeiro ajeitou a diretoria para que essa diretoria conseguisse implementar tudo o que ela tinha prometido. Então em 2021 ela conseguiu, né, fazer várias compras de empresas, tá, para agregar no seu portfólio de equipamentos, continuou, fez, né, a reforma estrutural, né, dentro da casa, lançou novos produtos, que é bem importante. Já em 2022, que é o que a gente vai ver, tá focado na parte de ESG, estratégia, né, e portfólio, né, então continua inovando no portfólio. Em 2023 ela continua focada no portfólio. Então ela já arrumou a casa e agora o foco é aumentar os produtos para continuar sendo uma das principais empresas, né, desse segmento que ela atua. Tá? Uma empresa que é bem assim parecida nos Estados Unidos é a Medtronic. A Medtronic é a empresa que faz também isso daqui, faz aquelas hastes, né, de intestino para usar no intestino. A Medtronic é uma empresa que também tem aquela maquininha de insulina que é bem famosa, né? Mas a Olympus ela é mais focada assim na parte de cirurgia do gastrointestino aqui da parte da gente aqui, né? Então aí a gente vai aí para os números, isso aqui a gente já viu, né? Então vamos olhar o resultado já do que aconteceu já em 2022. Então esse aqui é o resultado consolidado, tá? Então aqui vamos olhar aqui. Então, receita cresceu 10% ano contra ano, né? E no trimestre a trimestre 20%, tá? Basicamente, ela é da parte médica e científica, alcançaram os recordes daí da história, né? O lucro operacional, né, também foi o lucro recorde, tá? No caso aqui de 18% de aumento, né? E no ano total de 17% e uma margem operacional de 19%, tá? Como a gente tinha visto antes. E o lucro, né? Então, esse aqui foi o lucro recorde da história, aí, ficou em 115 bilhões de ienes, tá? Então, a receita que a gente pode ver em 2020 foi de 755, em 2021 730, por causa da pandemia caiu a receita. Já em 2020, agora no último ano, 868 bilhões, né? Como a gente viu, aumento de 19% ano contra ano. O lucro bruto partiu de 480 bilhões para 570 bilhões, né? Um crescimento aí de 25% em comparação com o ano passado. E ela já dá a margem bruta aqui. A margem bruta no ano fiscal de 2020 era de 64%, no ano fiscal de 2021 era 63%, e a margem bruta agora desse último ano, 65,8%, um aumento de 24%, né? Uma margem bruta de 65% para quem vende alguma coisa física é excelente, tá? Acima de 40% já é muito bom. Isso aqui é 65%, mostra que os produtos que a Olympus faz são muito assim necessitados, as pessoas confiam na marca porque ela consegue cobrar um preço caro, que é isso que mostra. Uma margem bruta alta mostra que você consegue repassar o preço para o cliente por causa que o seu produto é bom, tá? Aqui há os custos, né, para lá vender, então aqui é a margem bruta, né? Então aí você tem que vender o produto, né? Então os custos para você vender, os salários administrativos foram de 380 no ano fiscal de 20 para 405, né? Um crescimento bem mais moderado. Vocês podem ver que a receita, né, cresceu bem mais, né? E o lucro bruto também cresceu bem mais do que as despesas, bem bom, né? Então, a despesa é muito controlada, é normal que a despesa cresça, né, ao longo do tempo, porque ela vai contratando mais gente, né? Precisa investir mais, mas tem que estar dentro correspondente aos lucros. Então, se o custo, as despesas crescem, mas crescem menos do que os lucros,
excelente, né? É isso que a gente procura. E aqui o lucro operacional foi partiu de 90 para 154 bilhões, né? Aqui uma porcentagem da revenue aqui, ou então é uma margem aqui de 17%. Aí tem a margem ajustada, né? Que seria de 19%. A ajustada é o quê? Ajustada é por causa que isso daqui estaria seguindo os padrões contábeis. Então, contabilmente, a Olympus tem uma margem operacional de 17%. Porém, a Olympus, como a gente sabe, né, os padrões contábeis geralmente não mostram o que a empresa está passando. Então você precisa fazer alguns ajustes e, no caso, no final do ajuste, você tem uma margem operacional de 19%. Então, 19% é a margem operacional verdadeira da Olympus, beleza? E o lucro, né, como a gente viu lá em cima, foi o lucro recorde da história. Então, o lucro lá no ano fiscal de 2020 foi de 50 bilhões. E agora no ano fiscal de 22 foi de 115 bilhões, um aumento de 800%. Olha como a pandemia afetou muito, né? Mesmo a receita não caindo tanto, o lucro quase não teve, né, no ano fiscal de 2021, porque a pandemia bateu forte na Olympus, tá? Então agora ela já está voltando aí. Então esses aqui são os resultados assim consolidados e aqui ela quebra em segmentos, tá? Então como a gente viu, ela trabalha em 3 segmentos. Esse aqui é o principal, né? A parte de endoscopia, ó, representa 460 bilhões. Então, dos 870, a gente pode dizer que quase 50% de tudo que a Olympus ganha vem vendendo essa parte aqui de endoscopia, que é o que a gente viu aqui, né? A parte de endoscopia é essa daqui, né? São o quê? São as câmeras, são os equipamentos, essas torres aqui para exames e para cirurgias. Então, toda essa parte aqui de endoscopia representa 50% de tudo que a Olympus vende. Tá? Então aqui ela quebra a receita, né? Então a gente não precisa ver porque a gente já viu a parte lá de cima, mas ela quebra a receita só desse segmento aqui, tá? Aí ela quebra também em produtos, né? Então, como a gente viu, ela tem vários produtos dentro desse segmento. A parte principal é a parte gastrointestinal, né? Representa aí, no caso, o azul aqui 55% de tudo, né? A parte aqui de cirurgia é aquela parte um pouco mais complexa, né? Representa aí 15%, e a parte de 30% é a parte de serviços, né? Aquela integração da sala de operação e a manutenção dos seus equipamentos também representa uma bela fatia, né? E aqui ela mostra aí, no caso, o que levou a esse crescimento, né? Então aqui no caso as regiões, todas as regiões cresceram onde ela vende, né? Basicamente também uma performance bem forte na América do Norte, na Europa tá voltando bem forte, e também por causa da EVIS X1, que é o que? É a nova torre, né? Aqui, né? São essas aqui, são esses equipamentos novos que ela vem lançando, então ela lançou um novo, então as pessoas querem esse produto. E a parte aqui de cirurgia também cresceu por causa da recuperação do mercado, né, por causa da pandemia, e também, mesmo segmento, na América do Norte, na Europa, bem forte também, onde o outro equipamento que eles lançaram de cirurgia também está bem forte a demanda por ele. E a parte aqui de serviços, né, continua, né, um crescimento aí bem forte em todas as regiões, baseado também basicamente assim, se aqui sobe nessas duas, essa aqui vai junto, porque se ela vendeu coisas, ela que vai prestar a manutenção para os próprios produtos. Então, aqui subiu nessas duas, essa aqui vai junto, né? Porque é bem importante. Então, é bem legal. Isso daqui é um segmento que se beneficia muito do crescimento dessas duas partes aqui de cima, tá? A parte aqui de terapêutica, né? Que são aqueles equipamentos um pouco mais, no caso a gente pode dizer simples, não simples assim, né? São as hastes, né? São as hastes onde você vai fazer as suas operações, no caso aqui, né? Representou 275 bilhões daqueles 870, né? Então, ela é bem mais distribuída, né? Então, 30%, essa parte aqui de endoterapia, a parte aqui de urologia, a parte aqui respiratória, tá? E as outras áreas terapêuticas. Então, ela é bem quebrada, bem mais distribuída, tá? Então, essa parte aqui de endoterapia, ela fala aqui que eles cresceram, né, em todas as regiões, né, todos os produtos, né, basicamente por causa que os procedimentos cirúrgicos estão voltando, né, também ela enfatiza bem, né, na América do Norte, na Europa, tem uma performance bem forte, demanda pelos produtos dela, e também aqui, né, notável momento, né, que é o quê? É um momento bem de destaque para o quê? Para biópsia, né, então aquelas pessoas que tinham aqueles
exames que estavam precisando fazer biópsia no seu intestino, né? Basicamente usando esses equipamentos aqui, durante a pandemia não tinha. Então esses exames mais eletivos foram colocados para frente, né? Para as pessoas não irem no hospital assim com perigo de contrair o Covid, né? Mas aqui no caso a demanda voltou, então basicamente tudo volta junto, tá? Então essa parte aqui de terapêutica também é a segunda, e aqui a parte aqui da parte de teste, na parte científica da Olympus, representa aí 120 bilhões de ienes, tá? Então aqui na parte de Life Science é 45% e a parte industrial é 55%. Então aqui a parte de indústria das fábricas aqui representa metade, e a outra parte dos laboratórios, né, das clínicas, né, para fazer os exames e ver o que está acontecendo com o paciente, apresenta a outra metade. Então é bem quebrado, né? Então basicamente sim, né? As vendas vão crescer, né? Também é a mesma coisa, né? Por causa da recuperação dos mercados, né? Então é tudo uma recuperação. Vocês estão vendo aqui, né? A Olympus voltou muito forte porque o mercado voltou ao que era antes, né? As pessoas indo nos médicos, fazendo exames, né? Pedindo mais exames, né? Então tudo isso voltou à normalidade, mas ela voltou muito melhor do que os níveis pré-pandemia, porque a demanda veio muito forte, tá? E aqui ela dá uma geral aqui nos os big numbers que aqui na parte aqui a posição financeira da Olympus, né? Então a parte de caixa e depósitos aumentou, o goodwill, que é o que ela compra, é uma empresa que compra bastante empresa, então o ágio de aquisição e a parte dos ativos intangíveis também cresceram, né? Porque ela comprou mais uma empresa aí nesse último ano fiscal, 72 milhões de ações foram canceladas, né? Então ela recomprou 72 milhões de ações e já cancelou, ou seja, essas ações elas nunca mais vão ser emitidas, então o risco do acionista ser diluído não existe mais, né? E aproximadamente aí 13 milhões de ações foram recompradas entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, que dá mais ou menos aí 30 bilhões de ienes em recompra de ações nesse período aqui. Bem bom, né? Então é uma empresa que está muito bem financeiramente e está gerando valor para o acionista. Então os ativos aqui, ela mostra aqui que no finalzinho de 2021 ela tinha 580 de ativos circulantes, agora ela tem 694, né? Muito por causa da aquisição de uma nova empresa. Quando você compra uma empresa, os seus ativos dessa nova empresa vêm para você, né? Fica na sua responsabilidade. Os inventórios, que são o quê? Os estoques de equipamentos, tudo que ela vende tem um estoque. Então os estoques também cresceram, então ela tem mais estoque para vender aí. Os ativos não circulantes também, que são aqueles ativos que têm uma duração um pouco mais longa, né? Mais de um ano para ela, se ela quiser recuperar, né? Então ela tem 660 aí bilhões de ienes em ativos não circulantes. A parte aqui de a parte aqui de ativo imobilizado, né? Então são as terras, os equipamentos, né? As fábricas aí. Teve também um acréscimo aí de 8 bilhões de ienes. A parte aqui de ativos intangíveis, que aí são patentes, são marcas, são novos projetos ainda, tudo aquilo que não é, que você não pode pegar, também tudo crescendo, e o goodwill também crescendo. Então é uma empresa que está com os ativos muito bons, né? Estão crescendo, e a parte aqui das obrigações também cresceu, né? Então é o quê? Por quê? Porque quando você compra uma empresa, se essa empresa aqui tem dívida, e provavelmente tem, a dívida fica agora no teu nome, né? A dívida não desaparece, ela tem que continuar sendo paga, e agora quem vai pagar essa dívida é a Olympus, né? Então, basicamente, ó, as dívidas cresceram basicamente por causa, muito provavelmente, dessa compra aqui, né? Mas são dívidas, isso aqui não é dívida, isso aqui são obrigações. O que tem de dívida aqui? Dívida é isso aqui, ó, bonds são dívidas, ela tem 50 bilhões de ienes em dívidas, muito pouco, né? E no caso aqui de dívidas mais de longo prazo, então ela tem aqui 380 bilhões de ienes em dívidas, a gente pode dizer aqui, né? Mas muito sossegado, né? Para uma empresa aí que tem uma receita aí de quase 900 bilhões no ano, bem sossegado, né? Vamos aqui à parte de fluxo de caixa, que ela já mostra aqui também na apresentação. O fluxo de caixa, então, operacional foi de 170, o lucro foi de 150, como a gente viu lá, então é uma empresa que gera muito mais caixa do que reporte de lucro, bem bom, então é melhor do que era antes, né? Então se aqui foi o recorde é melhor ainda aqui, né? Então é bem melhor, então isso aqui foi o que entrou de grana no ano fiscal para Olympus, 170 bilhões de ienes, tá?
Aí na parte aqui de investimentos, ela investiu em 70 bilhões, aí aqui ela provavelmente colocou aí, comprou título do governo, colocou aí num investimento aí de renda fixa, né, muito provavelmente, e o free cash flow excelente, né, de 100 bilhões de ienes. O que é o free cash flow? É o quê? É os 150 menos o capex, você tem os 90 e 100 bilhões de ienes, né, muito importante, que é daqui que vem o dividendo, a recompra de ações, é esse dinheiro aqui que ela pode fazer o que ela quiser, porque free cash flow, então fluxo de caixa livre, tá? E aqui no final do período ela acabou com 300 bilhões de ienes em caixa, tá? Ou equivalentes de caixa no período. Então é uma empresa que aumentou 90 bilhões em caixa, excelente, né? Então, o que mais aqui? Aí aqui ela já dá um forecast, né? Umas previsões aí para o ano fiscal de 2023, que começou agora em abril de 2022. Então, ela falou, então ela já faz a comparação aqui, ó. A receita é esperada para crescer 11%, tá? Então, aqui nesse ano que já está correndo, então ela esperam atingir 968 bilhões de ienes, tá? Muito, basicamente, né, guiado pelos negócios de Medical and Scientific Solutions, que são aquelas partes lá que é onde ela atua, tá? O lucro operacional é esperado para alcançar uma margem operacional, então OPM, Operating Margin, né? De 20% ou mais, então eles querem alcançar essa margem operacional de 20% ou mais já em 2023, que é um dos targets, que é o que? É a meta da estratégia que eles bateram lá em cima. Então, uma das metas que eles acham muito importante para o negócio deles é ter uma margem operacional superior a 20%, e eles já esperam alcançar isso daí já nesse ano aqui, tá? O lucro aqui no caso, o lucro líquido, né, é esperado alcançar 154 bilhões de ienes, tá? Aqui no caso o lucro foi de 115 aqui, né? Então ela já está falando aqui, ó, ela quer crescer 16% ano contra ano, tá? Então aqui são os números, tá? Então aqui é o ano que a gente está vendo agora, os resultados que já aconteceram, e isso daqui é o que ela espera baseado no que ela está vendo aí de demanda para os seus produtos. Então aí receita vai subir 970 bilhões, o lucro bruto vai subir para 640, a margem bruta vai subir um pouquinho ainda mais, excelente. As despesas vão subir, mas vão subir bem menos, né? Então ela vai continuar ainda sendo 46% da receita, ela já era 46,7%, vai continuar sendo 46% porque a receita vai subir mais do que os custos, excelente. Né? Que mais? Lucro operacional, então aqui tá, ela quer bater 21,3% de margem operacional e ela nesse ano que a gente está vendo conseguiu bater 17%, tá? E aqui o ajustado, que é o que realmente vale, né? Ela bateu 19% e vai alcançar 20,9% de margem operacional no ano corrente que a gente está vivendo aqui agora, de abril de 2022 até março de 2023. E o lucro, né, vai crescer 16%, né? Tudo isso daí vai tá engatilhado para acontecer, né? Então vamos ver se vai acontecer mesmo. E o dividendo, né, para o ano fiscal de 2023 vai ser de 16 ienes num semestre. Ainda então, se for 16 ienes por semestre, vai dar uns 32 ienes de dividendos por ação no ano de 2023, tá? E aqui ela quebra de novo em segmentos, né? Então aqui é a receita num bolo geral, e se a gente for ver onde mais vai crescer, então aqui é a parte de endocrinologia, da parte lá dessa parte aqui, que é o ESD. O ESD é essa parte aqui, ó. Ela já coloca as siglas, né? Ó. ESD é a parte aqui de endoscopia, tá? A TSD é a parte de terapia e a SSD é a parte de scientific. Então, lembra aí dessas siglas que a gente vai olhar aqui agora. Então, a parte de endocrinologia, eles esperam alcançar 510 bilhões de receita, vai dar um aumento aí de 10%. O lucro operacional aí, eles querem crescer 17%, então aqui tem escala pra caramba, né? A parte aqui de TSD, que é aquela parte lá de instrumentos, né, de terapia, vai crescer de 275 para 310 bilhões, um aumento de 12% na receita, uma operacional de 14%, também tem escala menor, mas tem, né? E a parte aqui de scientific, são os microscópios, né? As partes lá de testes, vai sair de 120 para 138, um aumento aí de 40% no operacional. A receita vai subir 16, mas o operacional vai subir 40%. Né? Então, a operação desse segmento aqui, ela é mais rentável, ela é mais eficiente do que as outras aqui de cima.
Então, se aqui vai crescer bem, então é importante, é um segmento bem importante. E eu estava vendo o call de resultados da Olympus e teve até um analista perguntando, né? Vocês realmente acreditam que vão conseguir subir 40% de lucro operacional nessa parte, nesse segmento aqui? Porque é o segmento menor, né? É o último, né? Representa aí 140 bilhões de receita, né? O analista perguntou, né? E o CEO falou, sim, a gente consegue, a gente espera isso, a gente colocou esses números bem realistas, tá? Visando a demanda que tem por esses produtos. Por quê? Se as pessoas estão voltando a fazer os seus exames, né, a demanda por novos equipamentos é muito forte e também a parte de industrial. Então, a Olympus, ela vai muito na parte de industrial. Aonde é aplicado isso? Semicondutor, você precisa de microscópio para montar a placa, né? Então tudo isso daí está muito em alta e ela espera sim crescer 40% no operacional. Foi o que o CEO falou e eu ouvi isso lá no call de resultados da Olympus que saiu essa semana, tá? E a parte de outros, o que tem os outros? As câmeras, tá? As câmeras estão. Câmera digital tá meio que em decadência, assim, né? Aquelas câmeras profissionais, no caso, né? Então a receita desses outro segmento foi de 12,6 bilhões e vai para 11, um decréscimo, né? Uma queda de 13%, tá? E um operacional aí foi de. Perdeu, tá? Esse segmento aqui de outros, ele não é lucrativo, então ele já perdeu aqui 2 bilhões em lucro operacional nesse ano e vai perder 1,5, tá? Então vai ser menos sonho, ou seja, vai perder, mas vai perder menos no próximo ano, tá? Aí aqui no caso, então, esse aqui é o guidance dos segmentos, tá? O que mais que a gente tem aqui? Aqui são os produtos, né, que a gente viu lá em cima, né, os novos produtos que estão crescendo aí, então para o 2023 tem um portfólio novo aí para tá vendendo aí, basicamente ela é uma empresa que atua em todos os continentes, Europa, Japão, China, Estados Unidos, tá? É uma empresa global. Aqui são os outros produtos que foram lançados, tá? E aqui ela quebra em a parte geográfica, tá? Da onde representa em 2022 na parte médica, 22% está na Ásia do Pacífico, Japão 15%, Europa 26% e nas Américas 35%, tá? Que mais? Aqui ela também destaca aqui, ó, tem um forte relacionamento com todos, né? A parte aqui, então são produtos que já têm uma confiança muito grande de quem já compra. Então é uma empresa que é referência na área, a Olympus, beleza? Aqui ela destaca aí um slide só para a China, né? Porque quando eu estava também ouvindo o call de resultados, um analista perguntou, né, como é que estão os seus negócios lá na China? Basicamente, a China é muito importante porque as pessoas na China estão enriquecendo, querendo ou não, é um país que está ficando rico. Então, as pessoas, quando começam a ficar ricas, elas começam a cuidar da saúde. Então, aquelas pessoas que não tinham dinheiro nem para fazer um exame, quando elas começam a ter dinheiro, o que elas fazem? Vão fazer exames, vão cuidar da saúde e a Olympus está diretamente ligado nesse crescimento do enriquecimento da população. Né? Então, a Olympus já está há mais de 50 anos lá no mercado chinês, tá? E aqui é a receita só da parte aqui da China, tá? Então, desde 2013 até esse último ano, aqui é o primeiro semestre em azul e o amarelo é o segundo semestre, né? Então, ó, a receita cresce de uma forma bem constante lá na China, né? Então é um país muito core, muito decisivo para o que vai acontecer nos negócios aí da Olympus, tá? Então tá crescendo e ela fala, ó, continua crescendo aí porque as pessoas e até o governo da China incentiva muito que as pessoas cuidem da saúde, porque se um país começa a ter um decréscimo na população, que é o que está acontecendo se a China não mudar aí a política lá, né, de ter mais filho, que é o que já está acontecendo, é problema. A China não quer que a população caia. Então, para a população não cair, ela tem que fazer exames. E a Olympus faz equipamentos para exames e cirurgias aí para todo mundo. Beleza? E aqui acabamos. Ó. Então, aqui é o apêndice. Né? Então aí ela mostra aqui, né, o que aconteceu, né? No lucro operacional do ano fiscal de 2021, que foi de 80 bilhões, e alcançou 154. O que foi nesse meio aí, o que fez chegar, né? Então ela fala aqui, ó, a receita foi uma parte forte, né? Então se o top lá, a receita subiu, então a parte lá de baixo vai subir também, mas tem outras partes aqui, né? Ela também conseguiu
no caso aqui, operacionalmente melhorar, então ela conseguiu vender mais, ou seja, a parte aqui, ó, a parte das fábricas, a operação da fábrica melhorou, né? Basicamente porque ela conseguiu diluir os custos. Quando você tem uma receita maior, você dilui os custos, né? Então a sua margem operacional tende a ficar melhor, que é o que a gente aconteceu, né? Os custos também de administração caíram, né? Então os custos de operação, de salários e administrativo também caíram, e os outros motivos aí que, então aqui são os números, então 82 foi mais 55, mais 18, aí também tem uma despesa aí de 32, né, que ainda está crescendo, mas está crescendo menos, né? Então isso aqui representa como um negócio meio que ruim, né? Mas ela está falando aqui, ó, as despesas foram crescentes, né? É claro, mas cresceu menos. E as outras partes aqui representaram com mais 8 bilhões, né? E também ela se beneficiou muito do impacto do câmbio, tá? Então, uma empresa japonesa que vende em todo o mundo, a hora que ela traz o dinheiro para o Japão, ela vai sofrendo, né, os efeitos do câmbio. Então, nesse ano foi um efeito positivo, e ainda provavelmente esse ano ainda vai ser melhor para Olympus por causa que o iene ainda está se depreciando ainda mais, ou seja, o produto da Olympus está ficando barato para o público internacional. Então é um produto bom e o iene está ficando mais barato em relação ao dólar, ao euro e a todas as outras grandes moedas. Então é um produto que está mais acessível para todo mundo comprar fora do Japão. Excelente, né? Para uma empresa que vende internacional, a sua moeda estar desvalorizada em relação aos outros países que são seus clientes, excelente, né? O que mais aqui? E aqui a gente já viu tudo isso daqui, né? Então, operacional, tudo isso daqui, os segmentos, né? Então, não tem muito mais o que ver e já acabou aqui a nossa apresentação. Tá? Aqui eu separei só para a gente acabar. Aqui é uma tabelinha, tá? Que eles mostram de como está a evolução das receitas, né? Trimestre a trimestre, então trimestre a trimestre no ano fiscal de 2021, no ano fiscal de 2022, então a receita crescente, trimestre a trimestre. No primeiro trimestre, 191, 221, 216, 239. A gente pode ver que também tem uma sazonabilidade, né? No último trimestre, geralmente tende a ser o melhor, né? Aqui no caso, aí no primeiro trimestre do ano é um pouco mais fraco, normal, não tem problema nenhum. E aqui é o forecast, então eles já colocam aquele número que a gente já viu, eles querem alcançar 968 bilhões de ienes em receita nesse ano corrente. Aí o lucro bruto 321, né? E vai chegar até o lucro aí operacional de 206 e até aquele lucro lá que a gente viu de 154 bilhões de ienes no final de 2023. E aqui ele tem um pouco mais, tudo que a gente já viu, mas assim quebrado trimestre a trimestre. Então, Olympus, né? Olympus vimos, excelente empresa. Eu tenho certeza que vocês nem lembravam dela, ou se lembravam, lembra de uma forma que ela nem ganha dinheiro mais com isso. Então, ela ganha muito dinheiro isso daqui. Tá? É uma empresa excelente, é uma empresa diferenciada para quem está aqui no Japão, né? Então, se vocês quiserem estudar mais, olha aqui o site inteiro, ela é bem completo, tá? É um site que é bem fácil de estudar e é uma empresa bem fácil de estudar. A gente viu que não tem muito coisa assim para ficar vendo, né? Então, vimos, Olympus está visto, excelente empresa, excelente resultado, tem tudo aí para ser melhor aí nesse ano que a gente está vendo aí. Beleza? Qual que é a outra empresa que a gente vai ver? Nintendo, tá? A Nintendo reportou os seus resultados também essa semana, tá? Então, vamos começar aqui pelas vendas, tá? Então, aqui, ó, tudo que a gente for ver aqui é até março de 31 de março de 2022. Então, aqui, ó, Total Unit Sales, né? O Nintendo Switch aí já vendeu mais de 100 milhões de unidades ou 800 milhões de jogos. O Nintendo 3DS lá vendeu 75 milhões. Lembra do Wii? O Wii vendeu 13 milhões de unidades. O Wii vendeu 100 milhões. O DS 150 milhões. O Game Boy Advance 80 milhões. O Game Boy já teve um desse? Eu já tive um desse aqui, o 120 milhões. GameCube 21. O 64, que foi o meu primeiro videogame, 30 milhões de unidades no mundo, né? Então, até chegar no primeiro lá, o NES, né? O primeirão da Nintendo, vendeu 60 milhões de unidades em todo o mundo, tá? Mas vamos aí olhar os resultados, tá? Então, esse aqui é o ano fiscal também, tá? Ela divulgou no dia 10 de maio,
tá? Que foi se encerrado no março de 2022, é a mesma coisa, abril de 2021 a março de 2022, resultado anual da Nintendo, tá? Então é bem fácil também, essa aqui é uma empresa mais fácil de estudar ainda, tá? Então ó, a receita alcançou 1,7 trilhões de ienes, tá? Então aqui seria bilhão, então aqui é trilhão, comparado ao ano passado foi um pouquinho a menos, né? Foi 3% a menos, né? Que por causa que em 2021 a receita foi de 1 trilhão 758 bilhões de ienes, tá? Então esse ano a receita veio um pouquinho mais fraca, tá? O lucro operacional atingiu em 2021 640, consecutivamente, né? O operacional não conseguiu. É aquela empresa que a receita é muito impactada. Se a receita cai, o operacional cai um pouquinho mais, tá? Então o lucro operacional da Nintendo foi de 592 bilhões de ienes. A margem operacional 36% e foi para 35%, ainda assim é uma margem excelente, tá? Margem operacional de 35% não é toda empresa que tem isso daqui, tá? Basicamente são as empresas mais fortes do mundo, assim, tem margens operacionais isso aqui, porque a Nintendo é a única que vende produtos Nintendo. Você quer jogar um Mario, você só vai jogar na Nintendo, certo? Já o lucro, né, antes de você pagar os impostos, foi de 170 bilhões, mas aí o lucro, né, o lucro líquido foi de 477 bilhões. Uma queda de menos 0,6%. Então, no final das contas, foi um resultado ok. A gente nem pode falar que isso aqui foi uma queda, né? Foi comparado ano contra ano, ficou igual, né? Números muito iguais, margens muito iguais, né? Margem líquida melhor ainda, né? Margem líquida de 28%, muito bom, tá? Isso daqui é basicamente por causa essa queda foi por causa que não é que não está vendendo mais, é porque não tem produto para vender. Basicamente por causa foi afetado a cadeia de suprimentos, né? Não está conseguindo produzir os equipamentos, né? Os videogames da Nintendo, então não tem para vender. Não é que não tem, as pessoas não querem, as pessoas querem muito, mas não tem para vender, então a receita foi afetada, tá? Mas ela conseguiu recuperar aí no lucro, basicamente o lucro ficou igual e a margem líquida ficou melhor ainda, tá? Aqui, aí ela quebra, né, a parte de hardware, são os videogames, e a parte de software, né? Também tem aquela parte de mobile, né, que é bem pouquinha, tá? Então a Nintendo é videogame, tá? 1,6 trilhões, né? E a parte aqui mobile, né, outras coisinhas, 53 bilhões, né? E a parte aqui de playing cards, né? Sim, a Nintendo ainda ganha 3 bilhões de ienes vendendo os cards. Aqui no Japão ainda é muito forte, no Brasil acho que ainda não é mais, né? Mas aqui no Japão, basicamente, todo mundo, as crianças gostam muito daqueles cards, né, que a gente jogava aí quando era criança, eu jogava, né? Aqueles para jogar os Pokémons lá, o jogo de cartas do Pokémon. Então ela ganha 3 bilhões só vendendo jogo de carta no mundo, tá? E aqui ela quebra aí geograficamente, então 43% da receita vem das Américas, tá? O Japão representa 20%, então ela é muito forte aqui no Japão, tá? Europa 25% e nos outros países aí, outras regiões do mundo, 10% das receitas, tá? O que mais aqui? O lucro bruto, então ela quebra aqui um slide só para o lucro bruto, então foi de 946 bilhões, né? Caiu um pouquinho, até mais a margem bruta subiu, a margem bruta de 55%, né? Muito bom a margem bruta dessa porcentagem aqui. E aqui, aí eles falam, né? O que fez para esse lucro bruto chegar onde está, né? Então ela fala aqui a proporção de hardware, né? Naquela parte de software, né? Então não é muito aqui, a gente só quer ver o número mesmo, tá? E aqui são as despesas. Então as despesas operacionais, né? Com salários e marketing tiveram um aumento aí de 7%, 350 bilhões, tá? E aqui no caso representa 20% de toda a receita, ou seja, daquela receita toda, 20% é gasta com salários, marketing, tá? Tudo com as operações aí da Nintendo. Já o lucro bruto foi de o lucro operacional foi de 590 bilhões, que é o que a gente viu, e a margem operacional de 35%, que é o que a gente também já viu. Outra parte aqui bem importante para uma empresa dessa aqui, quem for estudar tem que sempre olhar isso daqui, ó. Research and Development Expenses, né? Então, o que é o custo com pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que vende produtos de tecnologia, videogame, software, tem que gastar aqui. Se ela não gasta aqui, ela falha, ela quebra, tá? Então, em 2021,
O gasto com pesquisa e desenvolvimento foi de 93, em 2022 já foi de 100 bilhões. Para mim, eu vejo isso aqui como excelente, pode gastar até mais, porque isso daqui vai voltar uma hora, tá? Esse 100 bilhões que ela gastou em 2022, em 2025 já vão estar pago, se tudo der certo, mas só vai dar certo se ela gastar. Então, você gasta antes para, como sempre, né, ter o lucro lá na frente. E o custo, né, com o marketing, então é uma empresa que também gasta muito com marketing, né? Então ela tem que sempre estar colocando aí propaganda na TV, propaganda no celular, para o quê? Falar, ó, tem um jogo novo, vem comprar. Ela gastou então nesse ano 94 bilhões de ienes com marketing, tá? Então os custos sempre aumentando, mas são custos saudáveis, nesse caso aqui. Custo para desenvolver novos produtos e custo para anunciar esses novos produtos crescentes, não tem problema algum. Tá? E aqui os lucros, né? Então aqui a gente já viu aqui o non-operation income. Então, o que são aqui? Basicamente, boa parte é ganho com câmbio. É a mesma coisa lá, né? É uma empresa que vende para fora, vende muito para fora do Japão, a hora que traz o dinheiro de volta aqui. Como o Japão também tá com uma moeda um pouco mais desvalorizada em relação aos outros países, ela ganha 45 bilhões só no câmbio. Tá? E os outros foram outras coisas não operacionais, né? Então, por quê? Porque tem muita empresa que ganha dinheiro basicamente com câmbio ou com investimentos, tá? Então, 30 bilhões ela gastou em outras coisas aí, tá? E também tem os outros custos não operacionais, que muito pouco, né? 700 milhões de ienes. Outros custos que não estão relacionados com as operações da Nintendo, tá? Já então o lucro líquido foi de 477 bilhões de ienes, que é o que a gente viu lá no primeiro slide, com uma margem líquida de 28%, e aqui ela mostra como é que foi calculado o câmbio, né? Então em 2020, para vocês verem como o iene desvalorizou, né? Em 2021, a média que eles calcularam, né, para ter esse retorno aqui em câmbio foi de 110 ienes, e agora de 120. Então, ó, com 110 ienes para $1 valendo 110 ienes, ela teve um lucro, né, só de 24 bilhões com o câmbio. Já com 120 ienes, o dólar 120 ienes, 45 bilhões, né? E o euro é a mesma coisa, né? O euro também. Então o iene, ele está mais fraco, ou seja, ela ganha muito mais dinheiro vendendo lá para fora. Excelente, né? E aqui a parte aqui consolidada, a gente já viu aí, tudo que a gente não viu aqui, o que falta é a parte do dividendo. Então, quem é acionista aí da Nintendo recebeu por ação no ano fiscal de 2022, 2.030 ienes por ação, tá? E aqui a parte de vendas, né? Então, a parte do Nintendo Switch, ele vendeu no ano fiscal de 22, que é o que a gente está vendo agora, 23 milhões, tá? Então aqui é milhão, 23 milhões de unidades vendidas no Nintendo Switch, Swift, e os jogos, são os softwares, né? Venderam 235 milhões de cópias em todo o mundo. Já o forecast é mais conservador, por causa também da crise da cadeia de suprimentos. Não está tendo suprimentos, matéria-prima para você fabricar os seus videogames, ou seja, basicamente são semicondutores, né? Então, também ela já está falando, ó, vou vender menos porque não está tendo como produzir mais. E também o software, ela também está falando que vai vender um pouquinho menos. Então, aqui no hardware vai cair previsão, né, de 9% e aqui quase 11% de queda, tá? No Swift, isso aqui são Swift, só a parte do Nintendo Switch, tá? E aqui os outros aí, os destaques, né, que ela quer mostrar pra gente estão aqui. Então aí ela vai começar, aonde ela começa a mostrar o que as pessoas gostariam de olhar, assim, né? Então o hardware, né? Então aqui ela só vai falar coisa bonita, né? Então, ó, no ano fiscal de 2021, como a gente viu lá, 28 milhões e aqui 23 milhões, né? Para vocês verem, aqui 23 milhões, né, que é o que a gente já tinha visto aqui agora. Com uma queda de 20%, o Switch vendeu 13,5 milhões, o Nintendo Switch OLED, né, que é a versão mais nova, vendeu 5 milhões, e aquela Nintendo Switch Lite, que é o Nintendo Switch mais barato, né, 3,7 milhões. Todas caindo, né, por causa que não está conseguindo produzir. Já os jogos teve um acréscimo, então em 2021 ela vendeu 230 milhões de cópias e agora vendeu 235 milhões, né? E onde é que tá? Basicamente são esses 4 jogos aqui que ela quer mostrar pra gente, que é o que tá vendendo muito, tá? Então 14 milhões de unidades desses 2 Pokémons, 12,6 milhões de unidades só desse daqui,
E o Mario Kart 8 Deluxe vendeu quase 10 milhões de cópias, tá? E aqui ela fala aqui o seguinte, aqui ela fala as vendas, né? Então, trimestre a trimestre. Então, o que está em vermelho aqui é tudo Nintendo Switch, tudo que está em laranja aqui é o Switch Lite e o azul aqui é o OLED, né? Então a gente pode ver que o OLED começou a ser vendido para cá, né? Do trimestre 2 até o trimestre 3, tá? Então a gente está vendo aqui, quando lançou bem forte, né? Então ele vendeu aqui quase 4 milhões de unidades, aqui 1 milhão e meio quase, aqui 5 milhões e meio de unidades. E o em verde aqui são os jogos, então aqui são 55 milhões de cópias, 45 milhões, 48, 85 milhões e agora, né, 55 milhões de cópias vendidas aí dos jogos, que são basicamente esses quatro aqui, os principais, né? Ela tem mais outros aí. Aqui ela fala que tem 39 títulos, né? Basicamente 26 são da Nintendo e 13 de outras empresas que também fazem parceria com a Nintendo para vender os seus jogos nas plataformas deles, tá? E aqui ele fala o que ele quer mostrar aqui. No caso aqui ele quer mostrar as vendas, né, do Switch, que é o hardware principal dela aqui no caso, né? Então ela está falando que os jogadores estão crescendo, né? Basicamente já passaram de 100 milhões de jogadores que jogam os jogos da Nintendo anualmente, tá? Então em 2018 aqui são as vendas, tá? Em 2018 aqui, até em 2020 aí veio o Switch Lite. Aí em 2022, agora eles têm 3 hardwares vendendo, tá? Então ela tá falando que o novo Nintendo Switch OLED começou a ser vendido em outubro de 2021. Então nesse resultado que a gente está vendo aqui, tem basicamente 5 meses de vendas do Switch OLED. Então a gente vai ver aí no próximo ano, né, quando fechar o outro relatório anual, vai estar o ano completo, a gente vai ver como é que tá as vendas desse novo Nintendo Switch OLED, que é o mais caro, né? É um videogame um pouco mais caro. E aqui são os jogadores anuais. Então ela tá falando que passou de 100 milhões de jogadores aí, tá? Aqui ela tá falando que é o quê? Os outros tá falando os outros jogos aí que tá vendendo, né? Então tá bem favorável para continuar jogando, para continuar vendendo, né? Basicamente os novos títulos estão saindo aí, que estão começando a sair esse ano. Então tá falando aqui, ó, em 10 semanas o Pokémon Legends Arceus aqui vendeu 11 milhões de cópias, né? Ele lançou em 28 de janeiro de 2022 e já vendeu 11 milhões de cópias. O novo jogo do Kirby aqui vendeu 2 milhões de cópias só em 2 semanas. Então, 1 milhão de cópias por semana, que foi lançado só em 25 de março. Ou seja, basicamente ele está no comecinho ainda. Ele começou a ser vendido há um mês passado, né? A parte aqui dos jogos aí digitais, né? Então, a gente, como é uma empresa de videogames, ela ainda vende os CDs, né? Na loja lá, você pode ir lá comprar a caixinha ou você pode comprar pela internet, né? Então, a parte aí digital de vendas digitais crescendo, né? Então, faz sentido, né? Todo mundo está começando a comprar só o software, né? Baixar na internet de uma vez, tá? E aqui ela fala aqui, download only softwares e o download version, né, que são o quê? São os jogos que podem ser baixados contra os jogos que são só na parte de software, né? Então a gente pode ver que a parte só de software está começando a ter uma proporção mais interessante aí de todas as vendas, tá pegando uma fatia a mais, assim no caso basicamente pela loja online da Nintendo, e a parte azul aqui são as mídias físicas, tá? E aqui são já os títulos que ela já está falando que ela já tinha anunciado e vão ser lançados aí ainda em 2022. Então esse aqui já lançou, o Nintendo Switch Sports, né, já lançou em 29 de abril. Agora tá para lançar esse novo Mario Strikers. Pode ser aqui bem interessante aí, pode ser pode ser meio que um Smash Bros. Aí, não sei se você joga um Smash Bros. De um modo diferente aí, é bem legal. Aí tem esse outro jogo aqui em 24 de junho. Em 30 de junho vai lançar o novo Monster Hunter. Em 29 de julho o Xenoblade Chronicle, bem famoso aqui jogo dela. Em 9 de setembro vai lançar esse Splatoon aqui. E em 2022, até o final de 2022, vai lançar essas duas novas versões do Pokémon, o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet. Até o final desse ano lança. E também em 2022, aí, em algum mês, aí, eles não falaram, vai lançar um novo Bayonetta, que é um dos títulos mais famosos aí da Nintendo, né? Então, tá conseguindo aí, tem demanda pelos jogos, tá
lançando novos jogos, é isso que é o mais importante dela. E aqui ela fala que no final ela foi anunciado aí, tá? Então, ó, nós anunciamos essas novas ações, né? Primeiro, Stock Split no dia 30, tá? Então, no dia 30 de setembro de 2022, as ações da Nintendo vão ser divididas 10 para 1, tá? Então, a gente for ver aqui, Nintendo Stocks, se a Nintendo fosse fazer o split hoje, cada ação começaria a ser valendo 5.700, né? Hoje cada ação da Nintendo vale negociada a 57.250 ienes. Se na segunda-feira fosse efetivado o split, cada ação começaria a ser negociada a 5.700, ienes. Então quem tinha uma ação agora ia ter 10 ações, porém a cada ação a 5.700, ienes. Não muda nada para quem já tinha, agora para quem quer investir em Nintendo, realmente é um valor aqui para o Japão, 57 mil ienes, uma ação é um valor um pouco elevado. Se a gente for jogar em dólar, isso daí dá mais ou menos aí uns 480 dólares, né? Então, cada ação 480 dólares é um pouco pesado para o pessoal aqui fazer um investimento, né? Agora vai para 48 dólares, vai ser 5 mil ienes, né? Então vai ficar muito mais acessível para todo mundo negociar as ações da Nintendo, tá? Basicamente, para a empresa não muda nada. Isso aqui é mais um benefício para o investidor, tá? No caso, pessoa física para a gente. E também a outra ação aí, ela começou a Restricted Stock Compensation Plan, que é o quê? Os diretores e executivos da empresa vão começar a ser remunerados com ações da empresa. Então, basicamente, é o que a gente já viu aí, né? A Nintendo não tinha esse programa, agora eu acho bem interessante porque isso incentiva a diretoria a continuar a fazer de tudo para que os negócios cresçam. Se você vai estar sendo remunerado uma parte com ações, você quer que a empresa cresça. A empresa cresceu, as ações crescem, a sua remuneração cresce juntamente com as ações. E isso só acontece se você tiver uma empresa vendendo coisas desejáveis e vendendo cada vez mais ano a ano. Então, para mim, isso aqui é ok. Isso é mais um incentivo para a Nintendo continuar crescendo aí ano a ano, beleza? E aqui são as referências, né? Então aqui é mais, quebra mais, aqui ó, são jogos, né? Então, ó, cada jogo aí, as vendas, né, de abril de 2021 a março de 2022, então uma tabelinha aqui só para o Japão, então isso aqui tá em 300, tá em milhão, em thousand, então são 380 mil unidades e aqui 1 milhão, que dá no caso aqui esses dois pokémons venderam nesse período aqui 1,5 milhões de unidades, né? Então, ó, Pokémon, que vocês podem ver que o Japão é bem forte, ó, o Super Smash Bros, que todo mundo gosta, vendeu aí aqui é desde Life Today, desde que eles foram lançados, tá? E aqui para você ver o anual, né, vocês têm que só somar, então aqui vai dar uns 500, aí, 450 milhões nesse período, só que aí, no ano aí, desde quando o Super Smash Bros. Foi lançado, já vendeu quase 3 milhões de cópias, né? Então tudo isso aqui foram os jogos que que estão à venda, né? No caso aí da Nintendo. E aqui são as outras referências, tá? Nada demais assim. Então a gente viu aqui, só para complementar aqui a nossa análise, a gente pode ver aqui esse aqui é para quem não sabe, esse aqui seria o 10K, né, do Japão, o 10K, né, no caso o 10K, que é o relatório anual lá nos Estados Unidos. Aqui no Japão o nome é Tanshin, tá? Então o Tanshin relatório é o relatório anual aqui das empresas. Então, como esse aqui é um relatório anual, a Nintendo reportou o relatório anual. A gente pode ver aqui rapidinho, ó, os ativos dela, o balanço patrimonial da Nintendo, né? Então, como fechou o ano, então é legal a gente ver. Então, ela tem em dinheiro 1,2 trilhões de ienes depositados na conta lá, que dá mais ou menos aí uns 1,2 trilhões, dá uns 10 bilhões de dólares, mais ou menos isso daqui, né? Para gastar agora, se ela for lá no caixa eletrônico, ela tem isso daqui no saldo, tá? Contas a receber, ela tem mais 140 bilhões de ienes, tá? E outros investimentos, 500 bilhões de ienes, então basicamente o que ela tem de dinheiro mesmo é isso daqui, mais isso, então 1,7 trilhões de ienes correntes, né? Isso aqui ela pode resgatar em um ano no máximo, né? Então
1,7 trilhões de ienes em dinheiro já para ela fazer o que ela quiser. Muito dinheiro. Em estoque, para vender logo, ela tem 200 bilhões de ienes. Então, estoque de equipamento, estoque de peça, estoque de jogos, né? O que mais aqui? Os ativos correntes foram 2 trilhões de ienes. E os ativos não correntes, né? São aqueles ativos que demoram mais se ela quiser vender, né? Então, as propriedades, né? Então, ela quebra aqui bem interessante, né? Então, ó, só de estrutura e prédio, ela tem 42 bilhões de ienes avaliados. Aí, ferramentas, ó, móveis, equipamentos de escritório, tudo isso daqui ela tem quase 4 bilhões e meio. Maquinário, equipamento, carro, veículo, ela tem 1,4 bilhão e em terra ela tem 35 bilhões de ienes. E também tem algumas construções em curso aí. Tem 1,3 bilhões de ienes em curso aí construindo. Aí pode ser escritório, pode ser fábrica, pode ser loja, né? Pode ser o que for em construção em progresso aí. No total de ativos tangíveis, a Nintendo tem 85 bilhões de ienes. Agora, em ativos intangíveis de software, ela tem 10 bilhões e em outros 7 bilhões, que dá um total de 17 bilhões de ativos intangíveis. É bem raro você ver uma empresa quebrar tanto assim, ó, linha a linha. Geralmente eles não colocam tudo aqui, ó. Propriedades, plantas e equipamentos, tanto. Ativo intangível, tanto, mas ela mostra, ó, quebradinho para vocês ainda saberem mais ainda sobre a empresa, né? E aqui, investimentos, né? Então, os investimentos mais de longo prazo, ela tem 300 bilhões, aqui é benefício para quem for aposentar para a Nintendo, aí tem 8 bilhões esperando aí por eles, então é uma empresa que tem um programa de aposentadoria próprio, né? Então não depende do governo, bem interessante. Outra empresa aqui no Japão que tem isso é a Toyota também, tá? Então aqui os ativos, né, da Nintendo são 2,6 trilhões de ienes aí no ano fiscal, tá? Aí as obrigações, né? Contas a pagar, ela tem 150 bilhões, tem provisão de bônus, né? Então o bônus dos caras já estão garantidos, né? 5,5 bilhões, tá garantido. Então quem for funcionário da Nintendo aí relaxa que o seu bônus aí já está garantido aqui. Contas a pagar, né? Vindas de juros sobre lucro, né? Então tem 100 bilhões aí que ela vai pagar no máximo em um ano, tá? Então, ó, vocês podem ver que não tem dívida aqui, né? Dívida de curto prazo não tem. Então, dívida, obrigações de curto prazo, 540 bilhões. Vamos ver se tem dívida de longo prazo. Aí tá aqui, né, as obrigações. Então, o programa é no caso de aposentadoria, ela tem 25 bilhões que ela tem que pagar, né? A aposentadoria já de quem está aposentado aí. Que mais? Não tem dívida, né? Vocês estão vendo? É uma empresa que não tem dívida, não, outros. Ela não tem bonds, não tem loans, não tem nada. É uma empresa que não tem dívida, ela só tem contas como todo mundo. Por exemplo, conta de água, conta de luz. Todo mundo tem conta de água, mas daí não é uma dívida, entendeu? Então é uma empresa que não tem dívida, tá? Então, essa aqui são as obrigações, tá? Então, se você pegar aí o equity, é 2,6, você tira 2. Cadê as obrigações aqui? Total liabilities, ó, não tem nada de obrigação, 600 bilhões de obrigação. Então o equity é de 2 trilhões de ienes, uma empresa muito saudável, né? Uma empresa muito saudável mesmo. Tem muito dinheiro que ela tem de vários lugares e nenhuma dívida, né? Excelente. E aqui é o que a gente já viu, né? Os lucros, as receitas, né? O que eu quero mostrar para vocês é o fluxo de caixa operacional, que é bem legal vocês verem todo ano. Então, aqui ela reportou, como a gente viu, um lucro antes de pagar os impostos, tá? De 675 bilhões de ienes e foi, né, para 550, né? E onde é que está essa grande essa diferença? Basicamente, tá? O que tem foi aqui, ó, estoque. Ela teve que aumentar muito o estoque. Então, o que está entre parênteses, aqui nesse caso ele está falando, ó, increase. Então, foram 85 bilhões de ienes que estão parados em capital de giro. Isso aqui é capital de giro que está parado lá. Então, videogame, peça para montar os videogames, tudo está em 85 bilhões. E no ano passado não tinha, ou seja, ela recebeu 7,2 bilhões que ela conseguiu vender. Aqui ela não conseguiu vender o estoque, porque estava tudo parado ainda, ela não está conseguindo produzir os equipamentos. Então,
tem coisa parada que está esperando coisas para chegar para montar os videogames. Então, ela tem isso daqui para vender ainda. Então, basicamente, não é ruim, porque isso daqui uma hora vai entrar no positivo, como entrou aqui. Então, ela só está parada esse ano. Né? Como a gente viu lá, que ela não está conseguindo vender, então está muito parado as coisas ainda no estoque para ela. Então, ela saiu daqui, ela gerou de caixa 550 bilhões, aí é o que ela pagou, ela recebeu uns dividendos aí de algumas participações que ela tem em outras empresas, pagou os juros desses dividendos aí também pagou, né, pagou juros, pagou imposto, aí no final 290 bilhões é o que gerou de caixa das operações da Nintendo. Então isso daqui foi o que entrou no caixa da Nintendo vindo das operações. Aí a parte de investimentos aqui, ela comprou aí, ó, Purchase of Short-Term Investments, é o quê? Investiu 940 bilhões em investimentos aí, tanto de curto prazo como de longo prazo, então 940 bilhões ela investiu aí, sei lá, em algum lugar aí. Aqui ela vendeu, né, ou vendeu ou atingiu a maturidade dos investimentos, então ela recebeu 1 trilhão de investimentos de volta, né? Então venceu lá o título do governo que ela investiu em 2016, venceu, voltou com juros. Então entrou aí, ela investiu 900, retornou 1 trilhão, então bom, né? Comprou equipamento, ativo tangível, comprou 7,5 bilhões, né? Vendeu alguma coisa tangível, vendeu 7 milhões aqui, tá em milhões, né? Então ela vendeu alguma coisinha, 7 milhões de ienes ela vendeu lá, sei lá, ela vendeu, não sei, vendeu cinco computadores aí muito bom, deu 7 milhões de ienes. Isso aqui deu troco, né? Aí, aqui no caso, aqui outras coisinhas, e no caso, o fluxo de caixa de investimentos ficou positivo, ou seja, ela recebeu mais do que investiu. É ok, né? É legal que ela sempre seria saindo. É importante essa linha aqui estar sempre saindo, que é o que é dinheiro sendo investido, mas nada demais, né? 93 bilhões que ela tem lá parado no fluxo de caixa de investimentos, nada demais, tá? Ok, não tem problema nenhum. Aí a parte de financeiro, né? Então ela recomprou ações? Recomprou. 95 bilhões de ienes foram recomprados nesse período em ações, tá? Pagou dividendo? Lógico que pagou. Pagou 240 bilhões de ienes. Pagou bem mais do que o ano passado. E os outros aí, outras coisinhas, saiu 1 bilhão aí de ienes. No total aí, a parte aqui foram 337 bilhões que saiu dos caixas delas, majoritariamente foram para o bolso de quem? Dos acionistas, que foram retribuídos ou com dividendos ou com recompra de ações. Então, excelente, né? Vocês podem ver que talvez é uma das empresas mais fáceis de se estudar aqui do Japão, bem simples, acabou. Você já acompanhou o resultado da Nintendo e já descobriu o que ela faz, como é que ela vende, então é uma empresa bem dinâmica, bem fácil de estudar e ficamos por aqui, né? Acho que acabamos aqui, não tem muito mais o que a gente vê, então foi o primeiro vídeo acompanhando o resultado de empresas japonesas. No caso, Olympus, resultado excelente, Nintendo, resultado ok, em linha, majoritariamente não porque está ruim, mas é porque ela não está conseguindo vender, então ok, você pode interpretar que é um período um pouco, mais uma barreira que essa empresa está passando, mas vocês podem ver que ela tem total condição de aguentar por muitos anos, né? Ela tem muito dinheiro em caixa, ela é uma das empresas no Japão que tem mais dinheiro em caixa aqui de todas, né? Vocês podem ver que ela tem muito dinheiro, não tem dívida, então ela está muito bem financeira aí, né? Então ela está recomprando ações. Quem quiser ser acionista aí, no finalzinho de setembro vai ficar mais fácil, porque vai ter o split de 10-1, então é excelente, né? Então vimos aí duas empresas japonesas aí, Olympus também muito boa, excelente, tá? Então no Japão tem coisa boa? Tem coisa excelente, porém você tem que procurar um pouquinho mais. Infelizmente, essas duas empresas não estão disponíveis como ADRs lá nos Estados Unidos, então para quem mora aí no Brasil, quer investir em empresa japonesa, no caso essas duas, tá? Vocês têm que tá com uma conta aberta em uma corretora que ofereça negociações OTC. Essas empresas podem ser compradas pelos Estados Unidos, mas no balcão OTC, tá? Não é uma ADR patrocinada como uma Toyota ou uma Sony, que aí sim, quem tem conta em corretora, em qualquer corretora aí estrangeira, aí Avenue, Passfolio, aí todo mundo pode comprar Toyota, Sony, MUFG. No caso, Olympus e Nintendo,
Essas empresas, essas corretoras que eu falei ainda não tem esse serviço ainda, no dia que eu estou gravando, mas tem outros, TD Ameritrade tem, Charles Schwab tem, Interactive Brokers tem, então por essas corretoras vocês conseguem comprar as ações dessas empresas japonesas que são negociadas no mercado OTC, que é o que? Over the Counter, sob o balcão. Beleza? Então, ficamos por aqui, pessoal. Muito aí obrigado pela participação e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!